Olá, estamos dando início a mais um capítulo do podcast do Projeto Samuel. O Projeto Samuel tem o programa Entender para Incluir. E no dia de hoje nós vamos fazer a gravação do episódio falando a respeito do papel da família na vida do autista. Antes de iniciarmos e eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer demais essa parceria com o Instituto PSEG aqui de Piracicaba. Nós estamos na unidade do PSEG e devido a essa parceria nós estamos usando então esses estúdios da unidade do PSEG aqui de Piracicaba. Bom, a nossa convidada de hoje, Maíla Sanches, psicóloga, proprietária da clínica AME de Psicologia e Psicanálise aqui de Piracicaba e professora de psicologia na nossa parceira também, a Universidade Anhembi Morumbi. Seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo convite, Maíla. Muito obrigada, eu que agradeço, imagina, imensamente feliz de estar aqui com vocês e com o projeto também, sendo parceira aí. Legal, muito obrigado, viu? Bom, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o papel da família na vida da criança autista, do jovem, do adulto autista. Sim. Então, a minha primeira pergunta para você, qual o papel da família na vida do autista com o trabalho que você faz com as crianças, com as famílias? Fala um pouco pra gente a respeito disso, por favor. Bom, o papel da família é fundamental, né? Na verdade, a gente tem observado, né, muito distanciamento, inclusive, né, das pessoas que integram essa família e que estão no entorno aí da criança, né? Porque a gente acredita, né, popularmente, que existem sempre experts, né, que dão conta ali, né, de tratar os nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos, né? E principalmente quando os pais recebem, né, o diagnóstico, né, de autismo, isso se perde, né? A primeira coisa que a gente observa é que o vínculo com a família é perdido, né? Então a criança vai fazer os tratamentos, né? A criança vai se movimentar, e claro que isso é extremamente necessário, né? Mas os pais perdem aí um pouco da autonomia com relação à educação, né, dos filhos. Isso de crianças autistas e qualquer outro diagnóstico, como por exemplo TDAH, né? Parece que os pais acabam sendo destituídos desse papel, né, de educadores, né, enfim. Então, isso tem se complicado muito, né, Adriano? A próxima pergunta é assim, tem muito desse contexto. A terapia das crianças, Sim. Sem a continuidade em casa, dá resultado? Jamais, jamais, isso é impossível. A criança autista, mais do que qualquer outra criança, ela precisa desse vínculo, ela precisa do enlace, né, com os pais. Para que ela possa se libertar aí desse espectro, né, ela precisa ser inserida no social. Então, o contato com a família é primordial. Dormir junto, acordar junto, né, almoçar ao redor da mesa, e o brincar, né? O brincar A gente tem autores na psicanálise, principalmente, né, como o Winnicott, que fala muito sobre a importância da criança brincar, né? A criança brincar, Adriana, e a criança não fazer nada, né? A criança tá com ela mesma, perdida ali no tédio, porque é ali que vai a imaginação dela que vai se formar, né? Quando eu vejo a mãe, e a gente tem aquela coisa da ausência e presença, né? E quando eu digo mãe, tô dizendo função materna, tá? Uhum. Que as pessoas da família podem exercer, né? Não tá só ligada a essa figura da mãe, né? Sim, sim. Então, quando a gente tem a percepção que essa função materna, ela tá presente e ausente na vida da criança, a gente consegue perceber que quando a mãe não tá, a criança imagina a mãe, né? Vamos tomar como exemplo aquela brincadeira que a gente faz com a criança pequenininha que a gente tira a mão do rosto, né? Então, você se esconde e para a criança, realmente você sumiu. Ela não acha ali que você, tá debaixo das mãos, né? Ela acha que você simplesmente desapareceu. Então, quando você desaparece, o que acontece, né? Eu vou criando através de estímulos sensoriais, né? Da minha percepção ali, onde está a minha mãe? E aí a imaginação da criança surge a partir disso, né? Então, a presença e a ausência, ela é muito importante, né? Para a criança. E a gente nota que as mães, cada dia mais, assim, principalmente a figura da mulher, da mãe mesmo, né? Que é quem cuida, geralmente, da criança autista. Ela se encontra cada vez mais sobrecarregada, né? Sobrecarregada pelo trabalho, pela dificuldade com as escolas, que é um tema bem complicado também da gente trabalhar, e sobrecarregado também por não saber como lidar com o autismo, né? Essa importância do cuidar de quem cuida. Como que vocês trabalham?
é impossível, na minha visão, fazer um tratamento com a criança, né? E não ter ali essa parceria com os pais, no sentido deles se integrarem mesmo, né? Nos atendimentos da criança e participarem de todas as atividades e de todas as terapias que a criança, porventura, tenha que fazer, né? Mas, principalmente, a mãe. Porque eu brinco que a mãe é o sol, né? Se ela tá brilhando, todos estão brilhando, né? Se a mãe É a alegria da casa. Com certeza. Se a mãe tá bem emocionalmente, né? E pra gente ajudar o outro, a gente precisa tá bem, né? Se a mãe tá bem, tá todo mundo bem. Se a mãe tá sob controle, se tem ali saúde mental, se consegue trabalhar, consegue ter a vida dela, né? Ser mulher, continuar sendo mulher, né? Ser profissional. Se a mãe consegue isso, a criança só tem a ganhar. A família só tem a ganhar, né? Essa tem sido uma preocupação do projeto, justamente em buscar parcerias, inclusive com o curso, né, onde você é professora. Sim. Da gente começar a trabalhar, fazer esse trabalho mais a fundo sobre a psicologia, sobre a saúde mental da família. Sim. Porque quando eu iniciei o projeto, nós iniciamos o projeto para levar informação. Uhum. Através de palestras, através até desse mesmo trabalho que nós estamos fazendo de podcast. E surgiu a oportunidade, através da Universidade em Morumbi, da gente iniciar os atendimentos clínicos. Uhum. E de primeiro momento, a ideia era trabalhar apenas com as crianças. Sim. Porque você pensa no autismo, você pensa na criança. Uhum. E uma mãe me pediu isso. Ela falou assim: Adriano, parabéns pelo trabalho, pelo atendimento que vocês estão fazendo com as crianças, mas quando você tiver um tempo, pensa um pouquinho nas mães. Sim. Porque nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande. E quando eu parei para fazer essa análise, eu falo que assim, a gente só trabalha, a grande parte nossos atendimentos são para crianças de comunidades e crianças carentes. Uhum. Né? Então, quando você para avaliar a rotina dessa mãe, ela sai de casa para ir trabalhar, mas ela leva o filho na escola. Chegando no trabalho, geralmente ela já recebe uma ligação da escola pedindo para que vá buscar o filho, porque eles não sabem lidar com a criança na escola. Quando ela chega na escola de volta, já ameaçada de perder o emprego, porque ela precisou sair mais cedo, a escola pede um diagnóstico. E quando ela vai para o SUS, ela não tem os médicos que podem fazer o atendimento para os filhos. Uhum. Então, para você que nos assiste, para você que nos ouve, e cuida de uma criança autista, cuida de uma criança PCD, cuida não só criança, mas de pessoas com necessidades especiais, que demandam mais atenção, né? Não se esqueça que nós precisamos cuidar de quem cuida. Então você, como a professora Maíla falou, você precisa estar bem para cuidar de alguém. Sem dúvida. Né? Então um outro tópico que eu coloquei aqui é fundamental a participação da família em todos os âmbitos da sociedade, né? Para inserir a criança. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que você fez, como que você faz, tanto com seu filho, né, você como mãe, sim, quanto como psicóloga, qual a orientação que você passa para os pais a respeito da inclusão. Sim. Como que a gente lida, como que os pais podem ajudar nesse momento de incluir o filho, seja numa brincadeira da escola, seja nos aniversários que ele vai de amigos, quando ele é convidado. Como que vocês passam essa orientação para os pais de como ajudar na inclusão dos filhos? Sim. Qual que é a sua visão? Eu acho, Adriano, que nós estamos vivendo um problema que tá saindo da escola, né? E falar dessa criança que amanhã vai ser um adulto, que vai ser um pai, né? Que vai ser um profissional aí, que vai ser um estudante universitário, não é? Quando a gente fala de autismo, ainda está muito ligada essa questão infantil, né? Só que esse autista vai se tornar uma pessoa adulta. Então, a gente precisa realmente ajudar os nossos filhos, sejam autistas ou não, tendo um diagnóstico ou não, a serem inseridos socialmente. A gente tem como obrigação, os pais, criar bons cidadãos, né? E é isso que a gente precisa fazer. Socialmente, nós não vivemos sem o outro, né? Não dá, isso não é possível. O ser humano não vive sem o outro.
Nós nascemos com condições para nos tornarmos humanos, né? Mas se a gente não tiver um treinamento de uma outra pessoa humana, inclusive no sentido de nos ensinar sentimentos, né? Isso é paralisado de alguma maneira. A gente não evolui. Por exemplo, a escrita fina. Nós temos habilidades, nós temos 5 dedos em cada mão e habilidades para poder escrever. Né, utilizar caneta, lápis para poder escrever. Se isso não é ensinado, né, a criança não consegue escrever, o adulto não consegue escrever. Então, essa condição humana, né, ela não pode estar limitada à idade que a criança tem. Ah, tem tantos anos, já deveria estar fazendo tal coisa, não está fazendo tal coisa. Claro que a gente tem que observar os sinais, mas existe uma pressão muito grande para a gente padronizar esse ser humano. E em lares em que a diversidade acontece, o irmãozinho tem mais 3, 4 crianças que brincam com ele, tem primos próximos, né? Fica muito mais fácil da criança se desenvolver a partir disso. Só que é um fato, né? Imagino que todos saibam, né? Que a gente hoje não tem mais de um filho. É raro, né? Isso acontecer. Eu sou exceção, então. Você é completamente uma exceção. 5, né? São 5? Eu tenho 5, 5 filhos. Eu tenho 2, quer dizer. E a geração depois de mim tem 1 ou nenhum. Né? Ou nenhum. Então, essa criança que está sozinha, né? Ela precisa ser inserida socialmente. E desde muito cedo. Quanto mais cedo ela sair desse mundo dos adultos e ter contato com seus, né? Com crianças da mesma idade, onde serão oferecidos estímulos para que ela possa, né, se adaptar. Isso vai facilitar, obviamente, o desenvolvimento psíquico dessa criança. Ela vai ter acesso a estímulos que são fundamentais para o desenvolvimento, não é? E como que você vê a inclusão hoje na sociedade? Você percebe que existe um movimento, esse movimento está acontecendo ou é muito modesto ainda, principalmente quando nós falamos da inclusão do autista na sociedade? Eu vou falar uma coisa muito triste agora, Adriano. Na verdade, assim, a gente não consegue respeitar a diferença do outro. Isso está em nós. Não só no autismo, como qualquer outra necessidade especial. Se você não me olha nos olhos, por exemplo, e eu sou sua chefe, certo? A gente trabalha numa empresa. Se eu falo com você 5 minutos e no minuto 2 você já se perdeu de mim, da minha fala, eu já acho que você não está me respeitando. Certo? E eu vou te demitir por esse motivo. Eu não consigo aceitar que você não consegue me olhar nos olhos. Se esforça, né? Escuta o que eu tô falando até o fim. Né? E isso não acontece. E com meu filho, foi assim desde pequenininho. A gente percebia isso. No minuto 2, eles já não estavam mais ali. Né? E a gente tinha que ir buscando o olhar. Filho, tá ouvindo, né? Como que agora, né? 21 anos, né? Ele tem. Agora ele fala, mãe, me fala o que você precisa. E, Adriano, eu tô há meia hora falando o que ele precisa, né? Mas é exatamente o que ele precisa. Exatamente, né? Outro dia eu falei, filho, faz uma planilha pra mim. Ele é muito bom, né, de informática, né, de uma maneira geral. E eu tenho 40 anos, pra mim é muito difícil, né, tudo isso. Então, eu acho que ele faz coisas incríveis, né? Porque ele faz planilhas e tal. E eu falei, filho, eu preciso de uma planilha, eu preciso assim, assim, assim. E ele falou, tá, mãe, mas me fala o que você precisa. Eu falei, não, eu tô falando o que eu preciso. Ele falou, não, mas você tá falando tudo. Me fala só o que você precisa. E a confusão tá ali. Né? Aí eu fico pensando, né? Quem que vai ter essa paciência? Né? E se for uma criança que tem um hiperfoco, ela vai saber muito sobre alguma coisa. Se for um adolescente que tem um hiperfoco, vai saber muito sobre alguma coisa. E isso pro outro, Adriano, vai cheirar arrogância. Nossa, como é arrogante. Né? Então, a gente sabe que tem uma série de comportamentos que socialmente não são muito bem aceitos, né? Porque eu tô falando com você, eu tô olhando nos seus olhos, a gente tá tendo uma troca aqui. A nossa linguagem, ela não se resume ao verbal. A gente gesticula, né? Tem gente que gesticula mais, né? Tem gente que, né? Exato, né? E a gente tem essa troca, né? Quando você tá conversando com uma pessoa que não oferece os mesmos estímulos, a gente tem um problema. Então, o que a escola tem feito e o que a sociedade, de uma maneira geral, tem feito? É diferente? Vamos dar um diagnóstico. E essa é uma questão muito dolorosa e triste. Esse diagnóstico, ele está a serviço de quem? Ele está a serviço dos pais, que precisam dizer, olha, eu não consigo tomar conta dessa criança, ela é muito diferente do que eu esperava.
está a serviço da escola, que tem muitas vezes, infelizmente, zero preparo ali na formação mesmo, na graduação dos professores, né? Para receber essas crianças que são atípicas, diferentes ou o que quer que seja, né? Contém necessidades especiais e tudo mais, né? Parece que essas crianças, Adriano, elas são quebradas. E a partir do momento que a gente coloca um rótulo, seja por um estereótipo, né? Seja por um comportamento... meu filho pulava. Ele pulava. Ele tinha essa coisa do pular. Alguns ficam na ponta dos pés, né? Acho que é importante dizer tem que os assim... flappings das mãos, exatamente. Né? Meu filho não tem diagnóstico, né? A gente não se ateve com relação a isso, né? Ele foi trazendo as demandas dele e nós fomos trabalhando isso. Então, eu percebia que ele tinha algumas necessidades, algumas coisas eram muito diferentes. Era muito comum chegar em casa, eu morava no segundo andar de um apartamento, era muito comum todos os brinquedos dele estarem na janela da vizinha de baixo, porque ele jogava tudo para fora. Ele colecionava brinquedos dentro do vaso sanitário. Então, toda vez que você apertava ali, ia fazer xixi, levantava a tampa do vaso, tava ali uma coleção de brinquedos, aquilo me levava internamente à loucura. E eu chamava ele, dizia que aquilo não era possível e tal. Então, eu vou me lembrando, né, com o passar do tempo, festas de aniversário, como você trouxe, né? As dele. As crianças, geralmente, elas amam a festa de aniversário, é o dia delas, né? Todo mundo vai cantar parabéns pra mim, vai ter meu bolo, vem meus amigos e tal. E ele, na mesma semana, adoecia todas as vezes, né? E a gente começou a perceber e se perguntar, de novo, isso tá a serviço de quem? Isso está a serviço da criança? As crianças realmente precisam de festas de aniversário, sejam em casa, que fica abarrotado de gente, que a maioria das pessoas não tem espaço para isso. É uma quebra de rotina gigante na vida deles. Com certeza, com certeza. Estar ali no espaço deles, né, e ter essa coisa extremamente glamourosa que não é... E a gente tende a criar internamente, né, algumas coisas que são meio que padrão. Eu espero que o meu filho seja isso, eu espero que o meu filho seja aquilo, que tenha determinados comportamentos. A gente vê a nossa dificuldade, a dificuldade social, inclusive, de incluir nos nossos pensamentos que os nossos filhos sejam bissexuais. E nós temos, hoje, né, uma demanda e, assim, escola enlouquecida, os pais enlouquecidos. Minha filha ficou com outra menina. Como que é isso? Né? Para essa geração aqui, super normal. Super normal. Para nós, gente, mas eu tinha outra expectativa para o meu filho. Olha, isso. Quando a gente fala em inclusão, a primeira palavra que vem é respeito. Exatamente. Né? É respeitar o espaço do outro. Né? E a diferença do outro, seja no que for, Adriano. Né? A gente não tem hoje um ambiente seguro e psicologicamente seguro, eu digo, né? Para a gente dizer o que a gente pensa. E quando, mais uma vez, a gente fala da sociedade, a gente fala do papel da mãe, da família, né? E muitas vezes eu já vi alguns episódios que aconteceram onde houve um problema com a criança autista, do espaço da sociedade não conseguir acolher, mas a criança em si não entendeu, não percebeu. E quem percebeu foi a mãe. Sim. E a mãe, na ânsia de cobrar o direito da criança, transformou a situação numa coisa muito maior, que daí sim gerou a desregulação da criança. Né? Aí que está a importância de, mais uma vez, né? A família, quem cuida, estar bem. Exato. Estar sendo cuidado. Porque eu falo que o cadeirante, por exemplo, eles só conseguiram o espaço deles na sociedade porque eles saíram de casa. Sim. O deficiente visual, o deficiente auditivo, eles só conseguiram benefícios ou só conseguiram que a sociedade se preparasse para melhor recebê-los porque eles saíram de casa. Só que quando a gente fala de um pai e mãe de uma criança autista, eu costumo dizer assim, mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Exato. Né? Nós saímos como leões e leoas para defender. Exato. Mas a gente já sai pronto para o ataque. Né? E eu costumo dizer assim, é complicado, mas nós como pais de crianças autistas, o Samuel, por exemplo, é meu filho, hoje tem 4 anos, precisamos saber lidar com a sociedade, porque nós vamos precisar educar a sociedade. Porque um dia nós vamos deixar de estar aqui, né? Os leões
vão embora e os Sim. leõezinhos vão crescer, né? E eles vão estar numa selva sozinhos. Sem dúvida, né? sem Então dúvida. eles precisam estar preparados. Uma das perguntas que eu havia selecionado, colocado aqui para a gente conversar um pouco, e foi uma das minhas primeiras perguntas para a doutora Carolina Scheffer, que foi quem deu o diagnóstico do Samuel com 1 ano e meio. Uhum. É possível educar uma criança autista? Sem dúvida, sem dúvida. Fala é um muito pouquinho possível. pra gente a respeito disso, por É favor. muito possível. A gente não pode, de novo, estar a serviço do diagnóstico. Em primeiro lugar, isso não é a coisa mais importante. Nem de longe é isso. Eu sou psicóloga, né? E eu também sou mãe. Então, eu posso fazer essa afirmação. O diagnóstico, ele não é, em última instância, importante para a criança. Ele é importante para o tratamento, ele é importante para os profissionais que vão fazer o manejo clínico, É uma né? luz no caminho. É uma né? luz no caminho. Entendemos, então, que um conjunto de comportamentos leva a um diagnóstico, né? Mas ainda assim, principalmente nas fases de desenvolvimento em que a gente percebe que existe muita neuroplasticidade ainda, existe muita mudança ali, né? Quando eu recebo um diagnóstico, se eu não sou um pai ou uma mãe que pensa, cara, eu preciso fazer o contrário, estimular mais o meu filho, né? Ele está em casa, eu preciso conversar com ele o dia inteiro. Se ele tem dificuldade, por exemplo, para se comunicar, eu preciso encontrar uma forma, seja ela qual for, de comunicação. Com meu filho foi a música, né? A gente conversou ontem sobre isso. Os instrumentos musicais. Uma coisa assim, que para ele é como se ele estivesse realmente conversando. Ele pega a guitarra, se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tá... As emoções dele são transmitidas ali de uma maneira que nós, na nossa compreensão e com a facilidade que nós temos de nos comunicar, a gente não consegue entender, né? Então, um ambiente rico nesse sentido, não só de terapias, médicos, tratamentos e medicações, vai ajudar muito, muito mesmo. Vai ser o real divisor de águas para pensarmos essa criança sendo inserida social, adolescente e profissional no futuro, eu percebo né? que, assim, alguns pais, até na clínica eu percebo esse movimento, às vezes, que deixa a criança fazer o que ela quiser e quando você tenta abordar, ela fala assim, não, é que ele é autista. Eu falo, mas ele vai quebrar. Por exemplo, eu não vou deixar ele mexer no meu computador porque ele vai quebrar e eu preciso utilizar. Isso não é inclusão. De maneira o aceitar nenhuma. que danifique a propriedade do outro não é inclusão. Que machuque o colega, né? Então, é possível ensinar os limites. Sem dúvida. E é saudável também para a criança. É muito saudável para a criança. A criança pede regra. Ela não conhece, Adriano, o limite. Ela vai fazendo e você vai dizendo, olha, esse é o seu limite, certo? Porque a gente tem um limite social. Nós temos leis que são reguladoras, mas, em última instância, não tem nenhuma lei que nos proíba, certo? Nós somos livres para fazer. Seremos punidos se fizermos algo fora da lei, né? Então, o caráter da punição, ele tá nas nossas vidas. A gente não pode sair por aí fazendo o que a gente quer. Você tá sem dinheiro, você vai ao banco e rouba o banco e traz o dinheiro para casa, né? Com as crianças, isso não é diferente, né? Só porque é pequenininho. Só porque o brinquedo era do amigo, né? Só porque aquilo era de uma criança que era autista também, então os pais vão ter que entender isso, né? Isso é um absurdo, né? A gente tem regras e limites que a criança precisa aprender. E a partir disso, desse espaço que é dela, ela vai se desenvolver de forma mais saudável possível. Então, dizer não é muito saudável para qualquer criança, né? Isso você não pode fazer. Eu tenho um espaço e você tem o seu. A gente se respeita mutuamente. Não acho que tem que ser uma coisa que está relacionada a um autoritarismo exacerbado. Não existe isso, né? Antes a gente apanhava. Eu fui uma criança que apanhei pra caramba. Qualquer coisinha eu apanhava. Eu brinco que deve ter uma marca aqui de chinelo havaiano, chinelo Raider ainda nas minhas pernas, porque a gente foi criado dessa maneira, né? Mas não precisa ser assim. Hoje nós sabemos disso, né? Sentar, olhar na altura dos olhos, chamar atenção, conversar. Filho, tô olhando pra você, né? Você tá me vendo? Olha, vamos conversar. Isso não foi legal, né? Você machucou o amiguinho, ou você pegou algo que não é seu. Isso independente de qualquer diagnóstico. Meu problema, Adriano, com o diagnóstico é esse. Porque parece que a partir do momento que foi recebido, toda a responsabilidade da família e dos demais desaparece. Acabou e se A criança torna... vira um laudo, certo? E aí a gente não precisa mais oferecer estímulo. Adriano, só o que a criança autista precisa é de estímulo.
E muitas podem ser salvas, né? Até os 3 anos de idade, nós não fazemos diagnóstico. Mas eu tenho uma especialização em constituição do sujeito, em psicanálise, pelo método Sterbic. Eu observei, desde o nascimento, uma criança até 1 ano e meio de vida, né? Semanalmente, eu ia até a casa dela, né? E percebia o desenvolvimento dessa psique, né? E a importância de todos os elementos que foram sendo introduzidos na vida dela, né? E foi um trabalho muito legal, porque a gente observa já nos pequenininhos um risco. A gente diz risco psíquico. A gente não diz, pelo menos na abordagem da psicanálise, que é a que eu sigo, né? A gente não diz essa criança é autista. A gente diz existe um risco psíquico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar para esse risco não existir mais, certo? Não vamos prender a criança num diagnóstico. Olha isso, porque hoje ela é isso e amanhã ela não é isso. Né? A gente tem, com 1 ano de idade, todos os neurônios. Com 1 ano e 1 dia de idade, a gente já não tem mais todos os neurônios. A gente não tem mais. E vai acontecendo a poda neural, né? Então, a primeiríssima infância, ela é fundamental para todo o desenvolvimento humano. Para a criança que existe em nós, hoje, inclusive. Tudo que nós passamos partiu dali. A constituição dessa psique, ela vem dali. Ela aprende a partir daí, né? A partir dali. O que a gente faz? Ignora o resto. É só isso que existe agora. Então, o meu Juan não é mais o meu Juan, o seu Samuel não é mais o seu Samuel, nós temos autistas. Nós não temos autistas, nós temos filhos. Nós temos alunos, nós temos pacientes enquanto profissionais, mas ainda assim são crianças, né? E quando a gente não olha para isso, a gente olha para o autismo dessa maneira, já é uma forma de exclusão, que começa em casa. Pela própria família, né? É diferente do outro irmão. Não, Adriano, eu tenho 2. Eu tenho o Juan e eu também tenho a Lorena. E a Lorena não tem nenhum sintoma que tenha me levado a pensar qualquer outra coisa. Ela diz que ela é autista ao contrário. É uma coisa de eu sou neurodivergente ao contrário. Eu sou superdotada ao contrário. Ela sempre fala da neurodivergência dessa maneira, né? E a gente sempre incluiu os 2. Sentado na mesa, prato igual, talher igual, tudo igual, todo mundo sentado igual. Se tem uma dificuldade, a gente ajuda. E óbvio que a gente ajuda, mas a gente não faz pelo outro. A gente ajuda, né? Filho, você consegue sim. Se tem hoje uma máxima que nós, enquanto pais, podemos fazer para os nossos filhos, é dar autonomia a eles, para que sejam quem quiserem ser, né? Para que possam se desenvolver. Filho, você deu o seu máximo, você tirou 5. Mas você deu o seu máximo, sabe? Dessa aprendizagem, eu achei legal a conversa que nós tivemos ontem a respeito da parte da música. Sim. Se você puder abordar a forma de aprendizagem dos instrumentos. Sim. De forma não padrão, não linear do seu filho. Sim. Né? Quando ele foi na escola não deu certo e depois ele foi autodidata. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Porque é um tema que eu sempre abordo os pais falando, não menospreze o potencial do seu filho. Você não faz ideia o que tem nessa cabecinha. Exatamente. Então, cabe a nós, pais, sempre buscarmos uma forma de desenvolver as habilidades e não ficarmos presos nas dificuldades deles. Sem dúvida. Né? A habilidade precisa ser desenvolvida e dificuldade você precisa auxiliar. Sem dúvida. Né? Mas toda pessoa que tem uma dificuldade, uma série de dificuldades, elas têm umas habilidades assim que precisam ser estimuladas. Porque né? o autismo é muito isso, né? Você vê que tem um hiperfoco em alguma coisa, mas em outra coisa tem ali quase 0. Então, o que a gente precisa fazer é equilibrar isso. Não significa que isso não existe, não tem nenhuma habilidade, não é possível isso, né? O primeiro enfrentamento que nós tivemos com o Juan enquanto escola, né? Enfim, foi notas baixas em matemática. E aí começou, né? Aquela dificuldade, muitas contas, 6º ano, e aí muitas disciplinas, e aí não era mais só aquela tia que era professora, que estava ali presente a manhã toda com ele e tal, e depois passou para, bom, cada um por si, né? Estamos no 6º ano, agora tem uma disciplina, um professor para cada disciplina, aquela loucura e tal. Essa transição foi muito delicada para ele. Então, eu senti que ele desequilibrou. E nesse momento, nós percebemos que matemática era, né? Primeira coisa que nós fizemos, professor particular. Bom, professor particular.
Começamos a pagar o dinheiro que a gente não tinha. Ele estudava em escola particular na época, ou seja, zero apoio com relação a isso, tá? E a gente tinha que pensar. E eu tinha que pensar, porque foi isso que sempre aconteceu. E aí eu pensei, bom, escola particular, primeira coisa que a gente faz, tá faltando auxílio, tá faltando ajuda. Eu sou péssima de matemática, sou super de humanas, né? Então já era um desafio ali. E aí, escola particular, nada, e não vinha. Aí eu falei, tá faltando concentração. Observando ele, não foi com mágica, não foi um profissional, um expert que me disse. Eu lendo o meu filho, eu tentando entender com a cabecinha dele, não com a minha, com a dele, né? E eu falei, concentração. Tá faltando concentração. O que tem concentração? Falei, música. Então, o que nós vamos fazer? Procuramos um projeto gratuito, porque, Adriano, tudo pago e difícil, né? Você sabe disso. Levamos no projeto, primeiro dia. Vamos fazer, escolhe aí um instrumento, filho. Gostei de violão. Então, vamos uma aula de violão. Como eu te falei ontem, né? As andorinhas voltaram e ele não voltou. Porque era sertanejo, era o professor dizendo, ensinando as notas e tal. Claro, o professor fazendo um trabalho dele, um super trabalho. Inclusive, é um projeto bem legal aqui em Piracicaba, que é o Projeto Guri. E ele não voltou mais, né? E aí eu poderia ter desistido disso. Não era isso. E eu percebi que ainda existia um interesse. E aí nós compramos uma guitarra, foi a ideia do pai. Vamos comprar uma guitarra, porque ele gosta de rock. Né? Nós vamos colocar numa aula de violão, de sertanejo? Olha a leitura que a gente tem que fazer. Ou seja, sim, não era o violão, não era aula... Entendendo o mundo da criança. Entendendo o mundo do interesse dele. O interesse dele, né? Do desejo dele, né? E aí nós compramos a guitarra. Uma guitarra baratinha, uma coisa de... Vamos ver se ele se apropria disso. E aí que... Bum! Fez isso, o mundo dele. A forma de se comunicar melhorou. Melhorou na escola... Né? Ele passou muito tempo aprendendo ali sozinho, porque ele é autodidata, né? Isso também é uma dificuldade, porque o autodidata, ele aprende sozinho. Isso para um professor é... O que eu tô fazendo aqui? É difícil de entender. Né? Eu não consigo. Precisa de mim, né? Tem essa coisa do precisa de mim. Então, e as coisas foram, a partir dali, ficando para ele mais interessantes. O mundo ficou mais interessante, as relações ficaram mais interessantes, né? E hoje ele já está na graduação, né? Pensando numa especialização. Ele se forma administrador de empresas o ano que vem, pela USP, né? Aqui em Piracicaba, pela Exalc. Trabalha numa grande empresa aqui de Piracicaba, trabalha em home office, tem uma namorada, né? Que era uma coisa que a gente, nossa, será que vai ter uma namorada, né? Que ela vai entender que ele não olha nos olhos e não tem aquela coisa, né? De dar essa devolutiva que a gente espera, né? É diminuir essa expectativa e olhar para aquilo que a criança tem, para a gente potencializar aquilo. É isso que você tem, filho? Então, nós vamos potencializar isso para você se descobrir o máximo que for possível dentro da vida que você escolher, né? Com as suas decisões. Isso é uma máxima. Muito bom, muito bom. A última pergunta, e partimos já para o nosso encerramento, características autistas ou reflexo do comportamento e ambiente familiar? Quem veio primeiro, Adriano? Ou a galinha? Você está me perguntando isso, né? Fala pra gente um pouquinho a respeito disso, até para que os nossos, as pessoas que vão assistir esse episódio no futuro possam entender um pouco como o ambiente familiar reflete na vida de qualquer ser humano. Sim. Não só da criança neurodivergente, autista, TED, TEA, TDAH. TOD, por aí, né? E por aí vai. Exatamente. Exatamente, né? Uma família funcional não tem preço, Adriano. Uma família funcional. Eu não disse uma família rica em recursos, mas eu disse uma família barulhenta. Uma família que conversa, uma família que tem bagunça. Uma família que esquece uma coisa e discute com o outro, e que as pessoas ali podem se expressar livremente, um ambiente seguro, psicologicamente falando, para a gente dizer o que pensa, né? Uma família funcional não tem preço. E muitas vezes a gente não tem, né? Ao contrário, é uma família desfuncional. Uma família que não fala, uma família que guarda um luto, que tem uma cripta, um segredo, né? Algo não dito, velado. Isso é o pior que nós possamos
fazer ali, podemos fazer aí na contribuição que nós temos na constituição dos sujeitos, né? Que seriam os nossos filhos. Então, a importância da família na base já dali, na construção da rotina, né? Na construção da responsabilidade. Isso é você que tem que fazer, né? E não tem você é autista, ou você não é autista, você TOD, você isso... Você precisa arrumar a sua cama. Você levanta de manhã, você estende a sua cama, né? Você arruma seu chinelo no cantinho. Você não fez, tá errado, né? Você tem que fazer isso por você, pelos outros, né? A família já é uma sociedade, A família já então é um uma ambiente sociedade. De aprendizado, né? É a primeira sociedade nós que nós somos precisamos aprender a fazer com que eles entendam isso, né? Exatamente. Maíla, muito bom. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua participação. Obrigado pelo aceite do convite, viu? Se quiser olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem aí para os pais, para quem vai assistir, fique à vontade. Eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar é que a gente precisa olhar para essas crianças, né? E olhar de verdade. Não é olhar para o tratamento e estar preocupado, eu tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. É o que eu posso fazer, né? Essa coisa de sermos leões ou leoas para brigar pelos direitos, né, das crianças, isso é muito legal. A gente está transformando muitas coisas, tem muitas leis que regulamentam e regularizam muitas coisas, né? Principalmente no caráter de inserção social. Mas se eu tô triste, eu não fico brava. Se eu tô triste, eu fico triste. Se eu tô triste, eu não grito, né? Eu não agrido o outro. Eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos. Então, os pais precisam, sim, se orientar, né? E não é através da internet, não é com qualquer informação, é com especialistas, né? Procurem pessoas que são de confiança de vocês, se orientem e se cuidem emocionalmente para que os seus filhos possam ser, assim como os nossos, né, que já estão, né, já há bastante tempo, né, lutando aí, crianças saudáveis e crianças amadas e que tenham amigos e que possam aí prosperar em suas vidas. Esse meu recado. Maíla, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Agradeço Adriano. ao UAN também pela oportunidade de ter profissionais tão capacitados para nos ajudar nesse trabalho que o Projeto Samuel vem fazendo. Muito obrigada. E a você que nos assistiu, fica o nosso agradecimento. Espero que você possa divulgar essas informações. Comente com seus amigos a respeito do projeto. Projeto Samuel aqui em Piracicaba. Nós temos o nosso site, projetosamuelautismo.com.br. Lá tem todas as informações a respeito do projeto. Nós temos esse trabalho onde nós levamos a informação, temos acolhimento familiar e também temos alguns atendimentos clínicos voltados para a comunidade carente, para comunidades, para a periferia aqui de Piracicaba. Então, sabendo de alguém que precisa de atendimentos, faz esse contato com a gente. Vai ser um prazer para nós poder auxiliar essas crianças e essas famílias. E o nosso muito obrigado também ao PSEG por esse espaço, por essa estrutura toda que nos foi disponibilizada através dessa parceria. É por parcerias assim que o Projeto Samuel tem crescido e nós temos conseguido atender já aí de agosto do ano passado para esse ano, faz um ano que nós estamos trabalhando, já atendemos quase 500 crianças, mais de 2.500 atendimentos. Então, é por iniciativas como essas que a gente tem conseguido atender tantas crianças, tantas famílias, e eu tenho certeza, o projeto vai crescer, principalmente com a parceria com essas grandes universidades que nós temos aqui em Piracicaba. Então, um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência e conto com você. Ajude-nos a divulgar essas informações. Muito obrigado.